Estamos nós novamente. Que bom, porque hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante que todos saibam, que todos tenham ciência e todos tenham muito cuidado, em especial os pais, mães. O assunto hoje é sobre pedofilia. Nós sabemos que existem casos em todo o mundo e muitos casos aqui no Brasil, o que nós sabemos, fora aqueles que nós desconhecemos. E esses são os preocupantes, né? Hoje o assunto é esse, é sobre pedofilia, tá? E eu vou fazer um exorcismo hoje de retirar uma coisa para contar a minha experiência. Porque não é algo que surgiu há 10, 20 anos atrás, não. É algo que sempre existiu. Aguarde um pouco, se inscrevam e se gostarem do assunto, deem um ok. Também respondo a qualquer pergunta, a qualquer dúvida que vocês tenham, é só colocar nos comentários. Então vamos aos nossos inserts e já começamos a conversar. Bom, estamos de volta. Primeiro quero dizer que o pedófilo não tem cara. Você nunca vai conseguir olhar para um cara e falar que ele é pedófilo. Não. Geralmente eles são pessoas amáveis, pessoas sinceras, pelo menos aparentam ser sinceras, né? Pessoas aparentemente confiáveis e, enfim, pessoas normais que os outros olhando pensariam: nossa, ele jamais seria capaz de cometer isso, cometer qualquer tipo de crime. A coisa não é assim, tá? Olha só, eu sou uma pessoa de 55 anos, tá? E eu nasci em São Paulo. Atualmente eu moro em Curitiba. Aliás, há muitos anos eu moro em Curitiba. Mas em São Paulo que tudo começou. Eu deveria ter uns 5, 6 anos. Eu comecei a ser assediado e depois abusado. O engraçado de tudo isso eu acho que a única coisa que eu pergunto até hoje não era com uma pessoa só. Eu morava num prédio, eu morava em Santana. Meu pai viajava muito e era eu e meu irmão, que é um ano mais novo do que eu. Minha mãe era dona de casa. Naquele tempo as mães não trabalhavam fora, elas ficavam para cuidar dos filhos, da casa, enfim. Só que tinha os dias que ela tinha que fazer faxina, etc. E a gente tinha apartamento. O menino que nasce, cresce num apartamento, ele se sente muito preso sempre, né? Daí, tinham 3 vizinhos
que tinham cachorros. Nossa, eu sempre adorei cachorros. Só que eu pedia para o meu pai, e a resposta era sempre negativa. Não, esse bicho aqui em casa e não sei o quê. Tá. Daí no apartamento de frente moravam alguns rapazes que eram militares, né? Eu devo dizer que nessa época, né, o Brasil vivia sob uma ditadura militar. Daí, só que isso não me afetava em nada, né? Porque eu era uma criança de 5 ou 6 anos, como disse, eu não lembro. Eu sei que um dos rapazes, ou todos os rapazes que moravam no apartamento de frente ao nosso, eles tinham um cachorrinho que chamava Bandit. Bandit era o nome do cachorro de uma série de desenhos que tinha antigamente, o Johnny Quest. Eu sei que fizeram uma versão atual, mas não, estou falando da época antiga, do Johnny Quest de antigamente. E eu vivia pedindo para minha mãe, deixa eu ir lá brincar com o Bandit, né? Além do Bandit, no apartamento, nos 2 apartamentos de baixo, um tinha a Lady, que era uma cachorrona grande, preta peludona, de uma professora, com filhos também. Lá nunca tive problemas. E no outro apartamento tinha a Cherry. Meu Deus, eu não lembro. Olha, eu não esqueço o nome de nenhum dos cachorros daquele tempo. Só que a Cherry era chata, ela era muito irritada, não gostava de criança, enfim. Eu não brincava com a Cherry, brincava de vez em quando com a Lady, só que a Lady era meio feridona e preferia brincar com o Bandit. Tá. Mãe deixava? Basta lá perguntas, vocês podem entrar para brincar com o cachorrinho e tudo bem. Quando que ia passar pela cabeça da minha mãe que ela estava me fazendo ir para uma armadilha, né? E a primeira vez que aconteceu, o meu irmão me acompanhou para brincar com o cachorrinho também, né? Na hora que nós entramos no apartamento, gente, é uma coisa engraçada que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas eu não esqueço, tá? Ficou gravado até as palavras, cores, tudo na minha cabeça. Eu já passei por terapias, por tudo, mas hoje acho que estou conseguindo falar melhor sobre o assunto. Eu sei lá por quê, talvez seja exatamente para exorcizar tudo isso. Eu nunca esqueço que daí, na hora que nós entramos no apartamento, veio Bandit ali, todo alegrinho, brincando com a gente e tudo. E o rapaz, que eu não lembro o nome, não lembro o nome desse, eu lembro o nome dos outros dois, desse em exato, esse eu não lembro o nome. Ele falou pro meu irmão, fica aí brincando com o Bandit, que nós vamos até o quarto pegar uns gibis da Mônica para vocês verem. Vem comigo, João. Eu fui. Na hora que nós entramos no quarto dele, ele foi atrás da porta, né? Deixou a porta entreaberta, começou a passar a mão no meu corpo, de repente me fez enfiar a mão dentro das calças dele, ficar pegando nele, né? E ficamos assim por algum tempo, tá? Voltamos para a sala, alguns minutos depois, com algumas revistinhas da Turma da Mônica, ou da Mônica, né? Que na época acho que era só a revista da Mônica e Cebolinha que existiam. E tô falando do Maurício, tá? De Souza.
E eu não contei nada para o meu irmão, nem para minha mãe, não contei para ninguém. E até hoje eu não entendo por quê. Eu sei que lá no fundo de mim, apesar dos meus 5 ou 6 anos, eu sabia que era algo que não era certo, tá? E esses abusos continuaram por algum tempo. Foram só abusos, digamos, dele pegar no meu corpo, me apalpar, fazer eu pegar nele, né? Enfim, ele não ultrapassou para fase do estupro, graças a Deus, né? Porque eu era muito criança, muito jovem, acho que não aguentaria. Enfim, meu corpo não é preparado, né? Nossa, não é fácil falar sobre isso, mas tudo bem, vamos continuar. Nesse ínterim, ao mesmo tempo, né? No apartamento abaixo ao nosso tinha a cachorrinha Sherry e um casal já com uma certa idade que moravam lá. E eu chamava, né, vou dar nomes fictícios, tá? Tia Solange, tio Sérgio. E o tio Sérgio adorava brincar comigo, né? Ele fazia umas batatinhas calabresas que eu adorava, me chamava na cozinha para comer, e daí me levantava no colo, descia, levantava e descia, me levantava e me descia. E toda vez que eu descia, eu sentia alguma coisa impedindo a minha descida total ao chão, mas tudo bem, era uma brincadeira somente, né? Isso também aconteceu muitas vezes, tá? Inclusive, eu lembro de uma vez ele ter aberto a braguilha da calça e expôs para mim, enfim. Só que também não passou disso. Logo abaixo do nosso prédio tinha uma loja de móveis de um amigo do meu pai. E um rapaz trabalhava nessa loja. A minha mãe, mais tarde, a gente conversando assim à toa, não toquei no assunto, claro, mas conversando a respeito, ela falou que era um rapazinho de 16 ou 17 anos, não sei, que vivia com as brincadeiras de nos assombrar, etc. Enfim, eu ia na loja brincar, né? Não tinha muita opção de espaços para brincar, né? Alguém que morava em apartamento, alguma criança que morava em apartamento. Minha mãe devia dar graças a Deus que ela podia limpar, cozinhar, fazer qualquer coisa sem muita bagunça, sem gritaria dos filhos, né? E jamais, eu nunca culparei minha mãe pela confiança que ela tinha no ser humano nesses momentos, né? Quando que ia passar pela cabeça dela que uma pessoa mais velha, adulta, às vezes com mais idade, abusaria de um dos filhos dela? E não só comigo, com meu irmão não era. Tinha alguma coisa em mim, daí foi uma coisa, inclusive, fiquei muito grilado por muito tempo. Por que só comigo? O que acontece que parece que ele desperta uma coisa louca nesses caras, eles fazem tudo isso. Voltando a conversar, o tal do Luiz, o rapaz que trabalhava nessa loja, ia lá brincar nos móveis, ver, xeretar, aquelas coisas de criança, e ele me levou um dia num canto afastado da loja, acho que era meio horário de almoço, eu não me lembro se já tinha almoçado ou não, e começou a fazer
as mesmas coisas que o militar fazia, tá? E eu acabei deixando. Eu acho que talvez eu estava começando a me acostumar com tudo isso, achar que era uma forma de carinho diferente, não sei, apesar de proibido, né? Tem aquele ditado que diz: tudo que é proibido é mais gostoso. Não sei. Não posso afirmar mesmo porque eu era muito criança na época. Então, na época eu não provocava sexualmente ninguém conscientemente. Talvez tivesse alguma coisa em mim que costumava dizer: ah, isso parece uma menina. Não sei. Eu sei que com esse rapaz a coisa passou um pouco além. Eu acho que a brincadeira de apalpa aqui que apalpa ali, eu nunca esqueço de uma cueca azul royal que ele tinha. Olha que coisa louca, como a gente grava essas coisas, né? Eu lembro que ele atingiu o orgasmo. E ele passou o dedo, estendeu na minha direção e falou: lamba, prove. Eu fiquei tão apavorado com aquilo que comecei a gritar. Ele se assustou, se apavorou com a minha reação. E acabou, e acabei saindo de lá, voltando para casa. E eu acho que foi a última vez que ele fez isso comigo, porque eu não me lembro de outras situações. Mas eu já aprendia, desde aquela época, desse tempo eu já devia estar com 7, sei lá, 8 anos, eu já conseguia identificar o olhar dos homens sobre mim. Meu pai, ele trabalhava numa multinacional nessa época e ia ser aberta uma filial aqui em Curitiba. Foi quando nos mudamos para cá. A gente foi morar num bairro do Bom Retiro, numa casa que, nossa, eu tive gato, eu tive cachorro, tive tudo. Nossa, foi muito legal. E fiz os amiguinhos que a gente brincava na rua, porque naquele tempo a gente saía para brincar na rua e sabia que lá por 6 horas a mãe vinha chamar a gente para tomar banho, jantar, enfim, e de acordar cedo para ir para a escola de manhã. Mas à frente de casa tinha uma construção, tá? Eles estavam construindo uma outra casa. Curitiba naquele tempo era uma cidade bem menor do que é hoje. Ela parecia uma cidadezinha do interior, em vista de São Paulo, de onde nós tínhamos vindo, né? Daí, no final de semana, estávamos eu, meu irmão e mais um amiguinho nosso brincando ali na construção. E tinha um rapaz, que eu não sei se era servente de construção, um pedreiro, sei lá o que era ele, ou só um vigilante do local enquanto estávamos brincando. Não acredito que era vigilante, porque naquele tempo tudo era tão... não era violento, a gente não tinha violência que tem hoje, pelo menos em Curitiba não tínhamos, tá? Em São Paulo já era meio violentinha naquele tempo. Mas voltando, de repente a mãe do menino, do outro menino, chamou ele para ir para casa. A minha mãe chamou meu irmão primeiro e eu continuei na construção. Olha só. Daí o rapaz começou a querer brincar de monstrão comigo, né? E eu entrei na brincadeira, falei: ai, moço, socorro e tal, não sei o que. Entrei dentro da construção para fugir do monstro, até que parei no local, né?
sei lá, que seria um quarto, sei lá o quê, que estavam construindo ainda, e ele me agarrou por trás. Na hora que ele me agarrou, eu senti aquele negócio comprimindo contra mim. Eu estava perto da janela, da parede, e na parede tinha uma janela que ainda não tinha vidros, claro, estava em construção, e ela estava aberta. Eu comecei a galgar a parede com os pés, subir para afastar o meu corpo do corpo dele. E ele não me soltava. Daí me deu uma intuição, eu já era mais velho, né? Falei, se você não me soltar agora, eu vou gritar. Não grita, não grita, não grita. Me soltou, eu soltei pela janela, corri para casa e nunca mais fui brincar lá. Mudamos para o centro da cidade, tá? Para passeios, meu pai sempre chamava a secretária dele para levar eu e meu irmão para passearmos, tal, não sei o quê. Mas nós tínhamos uma certa liberdade de locomoção, mesmo no centro de Curitiba. A gente morava na Carlos de Carvalho, estudávamos no Colégio Adventista, que era bem próximo ali. Hoje em dia não existe mais, é só uma igreja adventista lá. E minha mãe tinha ido para a igreja à tarde e eu e meu irmão inventamos de buscá-la. Estávamos indo, andando, e foi a primeira vez que eu tive isso, aconteceu isso comigo. Eu deveria ter nessa época, uns 11 anos, acho, 12, eu não sei. Só que eu acho que eu era bem desenvolvido para a minha idade, né? Eu estiquei muito rápido. Nossa, meu irmão era baixinho perto de mim. Hoje ele é mais alto do que eu. Mas eu desenvolvi muito rápido. Daí eu lembro que meu irmão andando, de repente, meu olhar assim, foi direto para uma pessoa. Eu senti a pessoa me olhando. Foi uma coisa palpável. Veio com aquele olhar que eu já tinha percebido em outros homens, já tinha reconhecido, né? E na hora que passou do meu lado, falou, tesão. Eu quase caí. Eu não sabia o significado da palavra, mas sabia que coisa boa não era. Então, tudo bem. Só que as coisas foram continuando. Acabamos mudando novamente para um apartamento estilo casa no Bacaxiri. Nos fundos do apartamento tinha uma pequena empresa e eu sempre percebia um dos rapazes que trabalhavam lá me olhando com aquele olhar. Eu tinha uns 12 anos nessa época. Uma noite, eu estava lá embaixo brincando com o cachorro e ele apareceu. Me fez entrar no carro dele e começou a me pulinar, a me beijar, a tudo. E nessas alturas do campeonato, minha cabeça já estava um nó, porque até então, né, todo o carinho que eu já havia recebido, toda a atenção especial, tinha sido por parte de homens, né? E ele era, nossa, ele tinha acho que uns 30, 31 anos, alguma coisa assim, e me despertou. Eu me apaixonei por ele, só que nós nunca
ultrapassamos as medidas, digamos assim. Ele até me pediu para fazer certas coisas que eu me recusei, não fiz, mas a gente se amassava. E claro que nessas alturas do campeonato, eu já era a menina da escola, né? Nossa, eu comecei a fugir de aulas de educação física, porque quando eu entrava no vestiário, era um horror, aquela molecada em cima de mim, querendo passar a mão em mim, querendo me pegar, e todos da minha idade, alguns mais velhos, todos me olhavam, né, como o típico bichinha da escola. Só que nesse mesmo colégio conheci um amigo que também que era parecido comigo, né? E ficamos assim inseparáveis por muitos anos. Foi ele que me apresentou aos 17 anos, eu tinha 17 já, acho que não, 16 anos. Foi quando eu fui no primeiro bar gay, e isso era anos 80. Nossa, você se declarar gay naquela época era a mesma coisa que você se declarar um marginal. Mas enfim, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida por esse lado, né? Eu descobri que não tem nada a ver toda a situação que eu passei de abusos da minha orientação, tá? Apesar que eu passei anos da minha vida me perguntando sobre isso. Será que se isso não houvesse ocorrido, eu não seria normal, né? Porque naquele tempo era anormal você ser gay. Daí eu descobri depois de muitos anos, através de terapia, análise, tudo, e mesmo crescendo e o mundo evoluindo, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora, eu contei minha história, resumindo, é o seguinte: eu sei que muitos amigos meus vão ver esse vídeo, eu sei que muitas pessoas conhecidas vão ver esse vídeo, talvez alguns parentes distantes. Eu não quero saber de ninguém comentando sobre isso comigo. Vocês podem comentar entre si se quiserem, agora comigo não, tá? Foi só um desabafo, foi só um exorcismo uma coisa que eu coloquei para fora, uma coisa muito íntima minha, né? Mas quero mostrar que qualquer um pode ter passado por isso, tá? Eu quero que os pais fiquem muito atentos, ainda mais hoje em dia que muitas mães, a grande maioria, tem que trabalhar fora, e seus filhos ficam onde? Só na escola? Eles ficam, e conhecem bem os professores, e conhecem bem os inspetores, e conhecem bem. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Ninguém é confiável, né? Tipo assim, me perdoem, tá? Tipo assim, eu sou gay, eu adoro, né, os homens, por um lado, mas por outro lado, eu não confio neles de jeito nenhum, né? Se eu tivesse filhos, eu jamais deixaria meu filho ou minha filha com um homem, principalmente sozinha. Eu jamais confiaria num homem para levá-la, passear, depois voltar, ou levá-lo, tá? Preste muita atenção, as coisas acontecem mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina, tá? Não é de hoje, assim como aconteceu comigo nos anos 70, nos 80, nos 90, pode ter acontecido no século XIX, XVIII, XVII, com certeza aconteceu muito, e como acontece hoje em dia ainda.
apesar que as pessoas preferem ficar, ó, caladas, né? Talvez hoje tenham ainda o acesso da internet, existe a pornografia infantil, existe uma série de outras coisas que é muito triste, é terrível. Se cada um cuidar da sua prole, do que é seu, já vai estar fazendo uma grande coisa. E fiquem muito atentos com esses tios queridos que eventualmente aparecem. Certo? Foi um desabafo mesmo, não foi fácil para eu falar tudo isso hoje para vocês, mas eu achei extremamente necessário. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam, enfim, façam tudo aquilo que eu sempre peço para vocês fazerem. Eu não estou muito simpático hoje porque foi um desgaste emocional falar sobre tudo isso, tá? Eu voltarei a falar sobre mais coisas, mas a minha maior preocupação hoje é com nossas crianças, porque existem muitos pedófilos por aí e a gente não sabe. Às vezes o pedófilo mora ao lado ou no apartamento da frente. Tá bom? Um grande beijo no coração, obrigado.